Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, a enganar, a tapear com sua filosofia, mera especulação, construção filosófica. Eu vejo cada um que chega aí na internet em nome de Jesus com asseverações ousadas, não sabem nada de nada. O cara diz, Deus me revelou. Ele não aprendeu nem aonde, como é a pedra de esquina. E está trazendo revelações e vocês embarcam em quase tudo. É uma vocação para mentira que a maioria de nós humanos temos, que é uma coisa absurda. Cuidado, que ninguém vos engane com sua filosofia. Seja ela, e ele está aqui se referindo a cristãos em relação a cristãos, porque nos dias de Paulo já havia uma quantidade enorme de filosofias do Evangelho sendo desenvolvidas e ensinadas. Um monte de filosofias do Evangelho, que pareciam Evangelho, mas não eram Evangelho. Porque quem só vê o cardápio, mas não come a carne, a comida, não prova, não tem esse discernimento acurado. É por isso que são tão facilmente enredados por vãs filosofias, com as suas vãs sutilezas. O indivíduo que não é experimentado olha e pensa que é realidade, mas não passa de uma sombra, é sutil a diferença. Mas cuidado, porque essas coisas são ensinadas, Paulo diz, e olha como ele está falando de crentes para crentes, conforme a tradição dos homens, e não havia ninguém com tradições consideradas mais divinas do que os judeus dos dias de Paulo. E os cristãos judaizados, chamados de judaizantes, porque ao invés de evangelizar, eles queriam transformar as pessoas que eles encontravam em cristãos judeus e não em cristãos de Cristo, livres. Tradição dos homens. É o que mais vocês obedecem, é o que mais cria o nó górdio. São essas tradições que vão se perpetuando. O cara diz, mas eu aprendi assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela de Moisés, Gabriela de Calvino, Gabriela de Aquino, Gabriela do cristianismo, sempre. Não admitem a mutabilidade e a necessidade dessa regeneração. Aí Paulo prossegue e diz, dizendo, olha, isso é apenas conforme os rudimentos do mundo, conforme as lógicas mundanas é o que vocês aprendem as coisas. Como eu vejo algumas pessoas querendo assim partir para eu penso logo existo em relação a Jesus e nada podia ser mais furado. Aí eles criam pequenas elaborações, com pequenas conexões a partir de premissas totalmente falsas e apresentam uma conclusão que quem não conhece o fundamento é a premissa, come e bebe. E como nunca antes teve nada além do cardápio, nunca comeu a minha carne, nunca bebeu o meu sangue, como diria Jesus, não tem o espírito e a vida, portanto não sabe diferenciar. Porque não entendeu ainda que em Jesus tudo está consumado, é acabado, ele é o escatom de Deus entre nós. É a escatologia realizada, é esse até que tudo se cumpra, é ele, é a cruz, como eu falei, 1h20 na sexta-feira passada. Porquanto nele, Jesus habita corporalmente, encarnadamente, fisicamente, no espaço-tempo, toda plenitude da divindade. Também nele, Jesus, já estáis aperfeiçoados. Vocês não são ainda perfeitos, mas nele, porque ele já é a escatologia realizada, ele já é o cumprimento, ele já é o até que tudo se cumpra, ele já é o tetelestai, ele já é o está pago, está consumado, está feito. E é por isso que Paulo diz que ele e nós que cremos assim, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, já demos um salto quântico, como uma partícula quântica mesmo,
que quando ela é tocada e observada, ela é desdobrada por um simulacro ou por ela própria, vira duas. E a outra dimensão, outra parte dela pode estar do outro lado da nossa galáxia. Isso já existe no mundo físico. E hoje foi dado o Nobel da Física para pessoas que trabalharam a dinâmica dos elétrons. Quem me dera vocês entendessem um pouco melhor da grandeza desse mundo subatômico, porque a nossa capacidade de metaforização do Evangelho cresceria extremamente mais. Porque o Evangelho tem uma linguagem imensamente quântica. E quando Paulo diz que aquele que está em Cristo, nele já está aperfeiçoado, é como uma partícula dessa. Embora eu esteja ainda vivendo aqui na Terra com todas as condições do laboratório da existência, tem um desdobramento meu com um ilhame, um enlace, que é muito mais do que quântico, isso acontece no mundo quântico, que não me põe apenas em algum ponto da galáxia inalterável, mas me coloca assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem tiver entendimento para entender, entenda. Agora, a maioria de nós fica exposto o tempo todo aos rudimentos do mundo. Religião, como a gente vai ver abundantemente em Paulo, em qualquer ocasião, e quem me acompanha a vida inteira já não tem dúvida disso, que a religião é composição dos rudimentos do mundo. E ela existe na sua sistematização, na sua arquitetura, não segundo Cristo, porque ela tem a presunção de te ensinar que a pessoa é salva pela absorção da doutrina certa, por possuir na mão o cardápio legítimo. E para Jesus, não é nada disso. Para Jesus, eu tenho que engoli-lo. Eu tenho que ficar grávido dele, ele tem que crescer em mim, no meu ser. Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E em mim, corporalmente, essa divindade está crescendo. Segundo Jesus, segundo Paulo, segundo disse o apóstolo Pedro na primeira epístola dele também. Nós fomos inseminados pelo sêmen eterno do Evangelho de Cristo, para que nos tornemos segundo Ele, porque nós fomos gerados segundo os bons comportamentos que os nossos pais nos legaram. Mas agora em Cristo nós estamos sendo gerados segundo a divindade, para nos tornarmos gente divina, crescendo em divindade, nesse processo de cristificação diária, como Paulo disse aos Filipenses. Não que nós já tenhamos alcançado a perfeição, nós não alcançamos aqui no espaço-tempo, nenhum de nós, mas esquecendo das coisas, das tradições, dos rudimentos, dos embaraços, das contradições da nossa própria vida, das coisas que para trás ficam, deixando o passado passar definitivamente e não andando emulado por ele, nós prosseguimos para o alvo. Para o alvo, não é nem para o futuro, é para além do futuro, para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é me tornar segundo Cristo.